Pessoal, mostrando para vocês que só se fala nesse assunto do indulto para o Daniel Silveira em todos os jornais do país hoje, né, esse sábado. Por exemplo, tá aqui no Globo uma matéria de que já Roberto Jefferson, o Zé Trovão, Alan dos Santos, tá todo mundo na fila e o Bozo vai indultar esse pessoal todo. Também no Globo tem uma entrevista com o Rodrigo Pacheco, ele expondo aquela posição de que está na Constituição que o presidente pode fazer um indulto, o indulto pode ser individual, né, que é a graça, então já não há nem que se falar em princípio, em violação do princípio da impessoalidade, porque no caso da graça ela é individual mesmo, vai constar um nome de uma pessoa que no exterior, nos Estados Unidos, enfim, onde isso é mais usado, né, que é a origem do instituto, isso aí é usado individualmente mesmo e gera polêmica mesmo, mas que não há muito o que se fazer, há que se aceitar, né, esse indulto, mas os efeitos secundários da pena são mantidos, né, então o Daniel Silveira ficaria inelegível, tal. Então essa é a posição dele. E no UOL tem uma posição totalmente ao contrário, né, que é a do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo expõe vários motivos, né, porque o decreto de indulto é ilegal, é inconstitucional. A questão do desvio de finalidade é o principal argumento, né? Então, a finalidade não foi indultar ou ter clemência pelo Daniel Silveira, a finalidade é atacar e fechar um dos poderes da República, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário. E ele faz uma crítica a essa questão dessa acomodação, como propõe o Rodrigo Pacheco, e muita gente tem defendido isso, né? Aí ele fala assim: muitos defendem uma espécie de solução salomônica. Acata-se parte do decreto, que trata da condenação principal, mas mantém-se os efeitos secundários, que são a questão da inelegibilidade do Daniel Silveira e tal. Argumenta-se que Bolsonaro conta com a derrubada de seu decreto, o que levaria a fazer discursos mais violentos contra a justiça, como querem seus fanáticos. Assim, o melhor seria desarmar o gatilho que ele armou. Eu entendo o raciocínio, é legítimo, mas discordo. Um dos erros brutais que muita gente cometeu a respeito de Bolsonaro foi supor que ele se moldaria à institucionalidade e se conformaria em governar em uma democracia. Como sabem, nunca acreditei nesse troço. Prestem atenção, pouco importa o destino que se dê ao decreto. Bolsonaro vai atacar a corte. É da sua natureza e da natureza de sua campanha. Assim, entendo que a única coisa a se fazer é declarar a óbvia ilegalidade da graça concedida a Silveira. A tentativa de acomodação só vai dizer a Bolsonaro que ele tem que fazer de novo. E aí ele conclui o texto dizendo: há exatos 2 anos realizou-se a famigerada reunião ministerial proibida para menores, cujo conteúdo acabou vindo a público. Aos berros o presidente falava sobre a nossa liberdade, que teria de ser assegurada por ele por meio das armas. Aí o Reinaldo fala: o Bolsonaro é um disruptivo, um subversivo da ordem democrática, um fascistoide. Mantendo ou não a validade do decreto, o STF tem que saber: vai apanhar de Bolsonaro e dos bolsonaristas, faz parte do show da extrema-direita. O mal maior nesse caso é condescender com a ilegalidade. E o decreto de Bolsonaro é ilegal, imoral e golpista. Aqui eu só acrescento uma informação que a jurisprudência do STF e a inclinação toda do STF é de invalidar o decreto, porque lá naquele julgamento sobre o indulto do Temer, o Alexandre de Moraes, que deu o voto divergente ao voto do Barroso, ele deixou claro que assim, olha, eu sou a favor dessa discricionariedade tal, para o presidente fazer em decreto de indulto, porém, se a finalidade do decreto for criminosa, aí o decreto pode ser anulado pelo judiciário. Se comprovado ficar que há desvio de finalidade, eu disse antes de Vossa Excelência tocar nesse exemplo, se houver comprovação de desvio de finalidade, seja em relação ao indulto, à graça, ao perdão, já é clássico, a teoria, já é clássica a teoria dos motivos determinantes, existe a possibilidade de análise do judiciário. Não há comprovação do desvio de finalidade. Se houvesse comprovação, pela teoria dos motivos determinantes, o judiciário poderia anular. O Valor Econômico também colocou lá em entrevista com o Rafael Maffei, professor de Direito da USP, ele nessa linha de que, olha, o STF deve pensar no caso jurídico, mas também tem que pensar um pouco em política, porque o Bolsonaro vai usar politicamente isso para dizer que o STF está ultrapassando as barreiras e continuar com esse discurso golpista de fechar o STF.
Eu vi uma opinião nas redes que, para mim, no momento de tudo que eu vi até agora, parece a mais interessante, que é o que? Enrolar. Suspende a execução da pena do Silveira por enquanto, dizendo que tem uma outra ação questionando se esse indulto é legal ou não, justifica que houve o indulto e que tem uma ação que está com a Rosa Weber sobre a validade desse indulto ou não. Então, até ser decidida a validade do indulto ou não, está suspensa a execução da pena do Silveira. E aí você vai jogando ali nesses 5 meses até a eleição, você enrola com isso, e aí o Bolsonaro saindo daqui 7 meses, em janeiro você bota isso para julgar e invalida o decreto, o indulto dele. Porque na verdade todos os argumentos do Bolsonaro são mentirosos, né? Ele diz lá que o Daniel Silveira foi condenado por crime de opinião. Isso aí que o Alexandre Garcia tá falando aí na tela é o resumo do que é o discurso do bolsonarismo, né? Isso é de cretinice, né? O Daniel Silveira, ele não tem nada a ver com crime de opinião, não é calúnia, difamação, injúria, nada disso. A pessoa não leu a denúncia que veio lá da PGR. O Daniel Silveira foi condenado por impedir o funcionamento de um dos poderes, né? Ao conclamar as pessoas irem lá, fechar o STF e agredirem os ministros, né? Dar empurrada nos ministros do STF. E teve um outro crime também que é atentar contra o regular andamento do processo, né? Ele tentar por coação ou grave violência barrar o andamento do processo. Então, por isso que o Daniel foi condenado, não tem nada a ver com crime de opinião. Então, para fechar esse vídeo, eu coloco aqui a opinião do Augusto Arruda Botelho, e aí a gente fecha e volta mais tarde com mais um vídeo para a página. Tudo bom, gente? Vim aqui num lugar que ainda tem internet, o sinal tá meio ruim aqui, para gravar esse vídeo e comentar um pouquinho a graça que o presidente Bolsonaro concedeu para o Daniel Silveira. Vamos lá. Constitucionalmente, o presidente pode conceder indulto ou graça? Claro que sim. É prerrogativa dele, a Constituição é bem expressa nesse sentido. Acontece que, antes de eu só falar qual é a diferença de indulto e graça, indulto é para um coletivo, para um grupo de pessoas. Vamos imaginar o seguinte, indulto natalino. Você pega lá presos que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça, que já cumpriram pena tanto tempo da pena, que tem bom comportamento carcerário, esses podem ser indultados, a depender do que o presidente faça, ele faz todo ano. O presidente Bolsonaro é contra isso, né? Curioso que agora ele resolveu ser a favor. Mas enfim, constitucionalmente é essa a previsão legal. A graça é como se fosse um indulto para uma pessoa só, né? Não é para um coletivo. Eu, ser bem sincero, não me recordo de nenhum outro presidente ter concedido graça a alguém. Ainda mais numa situação como a atual, em que o presidente ele age em completo desvio de finalidade. Por quê? Ao conceder a graça do Daniel Silveira, ele deixa bem expresso ali que ele acha que Daniel Silveira tem imunidade parlamentar, que ele só estava livremente se expressando e que, portanto, o Supremo não poderia ter condenado ele da forma como condenou. Só lembrando, 10 votos a 1, imensa maioria do Supremo. Inclusive ministros nomeados, ou ministro especificamente, nomeado pelo próprio presidente Bolsonaro. Então não é nem aqui uma condenação em que houve grande divergência. Ao contrário, quase nenhuma divergência. O presidente Bolsonaro, na verdade, o que ele fez com a graça? Ele se colocou na figura de uma nova instância. Uma instância revisora ao Supremo Tribunal Federal. Ele entra no mérito da decisão do Supremo. Ele não concorda com a decisão do Supremo, vai lá e concede a graça. Não é para isso que a graça serve. Por isso que, apesar de constitucionalmente ser possível um presidente conceder graça em intuito, não da forma como o Bolsonaro concedeu, com total desvio de finalidade, aqui fugindo completamente da necessária impessoalidade. Ele toma uma decisão política por uma pessoa ideologicamente alinhada a ele, um político que o apoia, e, analisando o mérito da decisão do Supremo, coisa que ele não poderia fazer, age como se ele fosse uma instância acima do Supremo. Tem um outro ponto que é bem importante, é que o caso não transitou em julgado. Ainda há recursos que os advogados Daniel Silveira podem apresentar. Portanto, o Bolsonaro, do ponto de vista processual, se respeitasse a marcha processual, jamais poderia ter concedido a graça sem que o processo tivesse transitado em julgado. O acórdão, que é a decisão, nem foi publicado ainda. Então, o Bolsonaro, basicamente, ele concedeu a graça baseado no julgamento que ele assistiu pela televisão. Isso não pode. Por último, Bolsonaro sabe disso. Quem escreveu, obviamente não foi ele que escreveu, a decisão concedendo a graça, sabe que ela é legal, sabe que isso vai ser contestado, como já partidos políticos já entraram no meio da madrugada com ações no Supremo. A chance de reversão é gigantesca, e é aí que Bolsonaro quer.
Ele quer dizer que o Supremo está interferindo nas decisões do presidente da República. Ele quer arrumar mais um argumento para novamente voltar a ameaçar as instituições, voltar a flertar com o autoritarismo, voltar a flertar com a ruptura institucional, percebendo que ele vai ter uma dificuldade enorme de vencer essas eleições. Ele quer criar algum tipo de instabilidade entre poderes, agindo dessa forma. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas nenhuma dessas cenas ela é positiva para a democracia, positiva para o sistema de justiça e positivo para uma discussão de um país melhor. Bolsonaro quer causar, já causou e continuará causando. Estejamos todos muito atentos, firmes e fortes. Valeu!